Bom dia, irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja contigo onde você está, que nessa manhã possamos ser mais uma vez visitados pelo Espírito Santo, edificados pela sua palavra e, se você puder, cante conosco. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti, tendo essa certeza de que o Senhor cuida de nós, que o nosso socorro vem do Senhor, socorro bem presente na tribulação. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei, De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Hoje nós continuamos a nossa conversa em Atos dos Apóstolos, mas como o pastor já avisou no domingo passado, nesse domingo nós vamos conversar sobre o porquê, né? Quais as motivações ou qual a intenção de Lucas ao encerrar Atos dos Apóstolos como ele o fez. Alguns estudiosos chamam esse momento de o enigma do encerramento
né, do livro dos Atos dos Apóstolos, que aliás é o título, né, dessa mensagem de hoje, dessa nossa conversa de hoje, o enigma do final do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas antes de nós conversarmos sobre esse final enigmático, né, de Atos dos Apóstolos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa nossa conversa dessa manhã. Obrigado, Deus bendito, pela Tua presença na nossa vida, na nossa história, e obrigado pela Tua palavra, palavra de vida, palavra de esperança, palavra de salvação. Obrigado porque nessa manhã, mais uma vez, podemos nos reunir, ainda que distantes, podemos nos reunir para estudar a Tua palavra e saber que Tu és Deus que tem prazer em nos abençoar, em cuidar de nós, em nos salvar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos que esse momento seja assim, não apenas de conhecimento, mas acima de tudo, de quebrantamento da nossa vida, que seja um momento de percebermos a grandiosidade do Seu amor por nós e da preciosidade que é a Sua palavra que a nós é dirigida. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, como o pastor disse no último domingo, nós hoje falaremos especificamente sobre os 2 últimos versículos de Atos dos Apóstolos e vamos conversar um pouco sobre por que Paulo está agora preso em Roma e Lucas simplesmente nesse final, né, de Atos nos diz que Paulo está na sua própria casa e tem ali a liberdade de proclamar o Evangelho ainda que estivesse preso na cidade de Roma. Por que outros detalhes sobre esse momento de Paulo em Roma, o que Paulo fez, a quem recebeu, se Paulo foi julgado, se Paulo foi posteriormente libertado, se Paulo foi condenado à morte, porque Lucas não nos traz nenhuma dessas informações. É isso que nós vamos conversar nessa manhã para entender as motivações ou o propósito do autor de Atos Apóstolos, que nós consideramos que seja Lucas, o companheiro de viagem de Paulo, as motivações que o levaram a compor, né, redigir, né, esse livro de história com esse final como nós o encontramos. Leamos então os versos 30 e 31 para lembrarmos os últimos versículos do livro dos Atos dos Apóstolos. E é bom sempre recordar, né, que nós, nesse período de mais de um ano estudando Atos dos Apóstolos, nós lemos todo o livro do Atos dos Apóstolos, né, versículo por versículo, conversamos versículo por versículo aí nesse livro, né? Quanta conversa, quanta história, quanta bênção, quanta palavra de Deus podemos partilhar, compartilhar, aprender e sermos por essa palavra desafiados. Vamos ler então o verso 30 e 31 do último capítulo de Atos, capítulo 28. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Primeiro é preciso apontar, né, que porque alguns autores é unanimidade entre os autores, os comentaristas, né, dos biblistas né, de Atos dos Apóstolos são unânimes em demonstrar esse aspecto peculiar do encerramento de Atos dos Apóstolos. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós passamos um longo período, né, de versículos bíblicos com os detalhes sobre a viagem de Paulo, especificamente de Cesareia até chegar em Roma. Nos estudos sobre o naufrágio, tivemos detalhes, né, da viagem como jamais tínhamos visto em Atos dos Apóstolos, né? Nós temos assim o autor de Atos, Lucas, narrando os mínimos detalhes de como foi o naufrágio, onde o barco sossobrou, como os marinheiros, né, tentaram fugir, como depois os tripulantes e tripulação
foram salvos até a ilha de Malta, os detalhes, né, mínimos detalhes, mas quando Paulo chega na cidade de Roma, alguma coisa diferente acontece. Lucas simplesmente silencia sobre os detalhes. Nós não sabemos por que Paulo foi para uma casa cumprir essa prisão domiciliar. Nós não sabemos como Paulo se mantinha, né, financeiramente ali na cidade de Roma, pelo menos não pelos relatos de Atos dos Apóstolos. Nós não temos as informações, né, dos detalhes que o leitor estava, por óbvio, querendo muito saber. Até porque, se no capítulo anterior havia tantos detalhes sobre o naufrágio, por que então agora não teríamos muitos detalhes sobre essa prisão de Paulo, sobre o seu martírio, sobre os detalhes do seu julgamento, o que aconteceu, né, com Paulo? Nada disso temos em Atos dos Apóstolos. É por isso que os biblistas dizem que nós temos aqui um final cheio de mistério, né? De silêncio. É como se Lucas verdadeiramente quisesse nos colocar num espaço de silêncio. Por quê? Por que isso acontece? Eu queria te chamar a atenção, né, de alguns detalhes. Primeiro, o versículo 29 desse texto, né, que nós lemos, é claro ao nos informar que Paulo ficou preso por 2 anos na cidade de Roma. O verbo que Lucas utiliza nesse texto nos mostra que é uma ação passada, né? Então, alguém que está escrevendo, né? Lucas escreveu esse texto depois dos fatos terem acontecido, ele olha para trás e diz assim: Paulo permaneceu 2 anos em Roma. Então, nós já sabemos que o livro foi escrito após esse momento. Nós não sabemos precisar quanto tempo. Alguns estudiosos vão precisar, né? Vão informar que talvez Lucas tenha sido escrito cerca de 2 décadas depois desses atos. Então nós estamos falando aqui por volta de 58, e possivelmente o livro de Atos foi escrito por volta de 65, 70, né? Alguns estudiosos vão colocar então que o livro dos Atos foi escrito posteriormente, muito tempo depois, né? Pelo menos 2 décadas depois, lembrando que para nós hoje 20 anos é muito tempo, né? Mas para aquele tempo não era tanto tempo assim, né? O fato é que quando você tem esse lapso de tempo, mostra toda a pesquisa que o próprio Lucas fez, né, posteriormente, para ter os detalhes da sua obra, né? Alguns detalhes em que ele não esteve presente, né? E aí vem a grande questão, nós já sabemos disso quando conversamos, que o Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. No Atos dos Apóstolos, situações que o autor não colocou, não reportou no Evangelho, ele o faz no livro dos Atos dos Apóstolos. Os 2 livros se complementam, eles se unem. E aqui nós temos então um fato que é claro, né? Paulo ficou 2 anos preso na cidade de Roma. Um período definido, mas que não tem a continuidade, né? Nós sabemos que ele ficou 2 anos, e depois? O que acontece depois de 2 anos? Pois bem, esse silêncio, né, que Lucas faz sobre depois dos 2 anos é uma estratégia, né, do autor, é uma estratégia do livro de Atos, para fazer com que o leitor, nós que estamos lendo, possamos preencher, né, esses espaços vazios, né, ou pela nossa informação dada pelo próprio livro dos Atos Apóstolos, ou por outras informações que nós temos. Lembre-se que Lucas está escrevendo esse livro para uma geração, né, que conhecia muito desses fatos, que essas histórias, muitas dessas histórias caminhavam nas igrejas, não, para as quais o Atos dos Apóstolos foi enviado, o livro foi lido, né? Essas pessoas podiam complementar muito desses espaços vazios com as próprias histórias que esses irmãos e irmãs ouviam a respeito dos apóstolos, a respeito de Paulo, a respeito do martírio de Paulo, a respeito das viagens de Paulo, né? As pessoas podiam complementar esse espaço vazio, mas nós, leitores, passados
passado tanto tempo, né? Preenchemos esse vazio com aquilo que nós temos no próprio Evangelho de Lucas e relatado no próprio Atos dos Apóstolos. E que espaço vazio é esse que precisa ser preenchido? Mas antes de nós falarmos sobre esse espaço vazio, eu queria chamar a sua atenção porque Lucas não escreve o que aconteceu com Paulo depois desses 2 anos. Por que Lucas se omite em falar o que aconteceu com Paulo se ele ficou preso apenas 2 anos em Roma? O que aconteceu depois disso? Primeiro, que talvez a história fosse conhecida de todos os seus leitores. Essa é uma pergunta retórica que alguns estudiosos fazem. Talvez Lucas não tenha escrito esses detalhes porque todos os seus leitores sabiam o que tinha acontecido com Paulo depois desses 2 anos preso em Roma. Será que essa é a resposta? Nós não sabemos. O seu objetivo era cumprir o seu roteiro de Atos 1:8 e demonstrar que a história é da missão da proclamação da palavra e não do missionário. Será que essa era outra questão? Se seu objetivo era cumprir o roteiro lá de Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, se esse era o roteiro central da obra de Lucas, né, que é mostrar a chegada do Evangelho até os confins da terra, e os confins da terra, portanto, seria a cidade de Roma, o local onde era o centro do mundo, né, do Império Romano. Será que com esse silêncio no final, Lucas quer nos mostrar que a história dos Atos dos Apóstolos não é a história dos missionários, dos apóstolos, mas é a história da palavra proclamada, da palavra que continuará sendo proclamada. E por isso esse silêncio, para não terminar com a história dos heróis da fé, dos apóstolos da fé, mas para mostrar que a palavra estava em Roma e essa palavra era livre, ela estava sendo pregada de maneira livre, para mostrar que então o propósito foi alcançado. A palavra chegou até os confins do mundo. A proclamação chegou onde ela tinha que chegar e por isso ela vai sempre se expandir. Ela vai sempre se expandir. Pois bem, pela escolha do vocabulário, Lucas instalou um jogo significativo de circularidade entre o fim e o início de Atos, mas também com o começo do Evangelho. As múltiplas conexões tecidas pelo autor entre o fim e o início de sua obra confirmam o caráter deliberado desse final. As palavras do Dr. Margherati, que o pastor acabou de ler, são muito interessantes. Dr. Daniel Margherati é um dos renomados estudiosos da literatura que nós denominamos de lucana, que é tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos. Dr. Margherati vai apontar numa obra espetacular que ele escreve sobre Atos dos Apóstolos, como o Evangelho e o Atos se ligam, se conectam. E especialmente esse final de Atos dos Apóstolos, como ele está ligado com o final, com o início do Evangelho, e com o início de Atos dos Apóstolos. E Dr. Margherati continua, vamos ler o que ele diz. A expressão reino de Deus, que sintetiza a pregação de Paulo, que aparece em 28, 23 e 31, retoma a pregação do ressuscitado no início do livro de Atos, Atos 1:3. A expressão rara, salvação que Deus outorgou, que Deus realizou, a salvação que Deus agora traz para os gentios, que está em Atos 28, 28, faz conexão com o início da história do Evangelho, Lucas 2:30 e Lucas 3:6. Onde já se encontra ao lado do anúncio da divisão de Israel diante da revelação da salvação universal, Lucas 2:34 e Lucas 3:7-9. Essas referências bíblicas mostram uma única situação que nós precisamos nos atentar. Lucas faz uma ligação perfeita entre o final de Atos dos Apóstolos com o início do Evangelho e com o início de Atos dos Apóstolos. As expressões que Lucas aqui usa, elas nos mostram que essa mensagem une tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, nos mostrando que o final de Atos dos Apóstolos
é exatamente o cumprimento da palavra de Jesus, da vinda do Messias como Salvador, não apenas dos judeus, mas o Salvador de todos aqueles que nele creem, não importa de qual raça, qual língua e qual nação. Então, nessa esplendorosa, magnífica, inspirada pelo Espírito Santo palavra, né, de Lucas, ao final quer nos mostrar que é a palavra que se fez carne, né? É o Jesus que veio para nos redimir, é essa palavra viva que é proclamada pela igreja, que está no encerramento dos Atos dos Apóstolos. Ela começa o Evangelho, ela começa o livro do Atos e ela termina o livro do Atos, fazendo assim uma conexão cíclica, nos mostrando que é a palavra de Jesus, é o Deus que se fez carne, é o próprio anúncio de Jesus Cristo, que é a essência da igreja, é a missão da igreja e que é o propósito da igreja. Eu quero ler outra expressão também, citada pelo Marguerite. A obra de Lucas faz o leitor passar de Jerusalém a Roma e do templo a uma casa. A conotação simbólica do em casa de Paulo, Atos 28, 16, 30, é compreendida por Robbins que Paulo, como o movimento cristão, tem uma morada legítima dentro do Império Romano. E aqui o Dr. Marguerite aponta, né, uma outra situação que a gente vai encontrar no final de Atos. Veja, que no final de Atos há essa expressão, né? Paulo está morando na sua própria casa que ele havia alugado em Roma. Essa expressão na sua própria casa, o Dr. Marguerite aponta aqui que ela não foi colocada aí de maneira despretensiosa, mas quer mostrar o seguinte: ora, o Evangelho de Lucas começa com o templo. Atos dos Apóstolos vai nos mostrar essa igreja que já não está mais no templo, onde recebe o Espírito Santo, mas é depois expulsa do templo. Então os cristãos não têm lugar mais no templo. Paulo foi preso no pátio do templo, lembremos-nos disso, quase foi espancado e morto. É como se Atos quisesse nos dizer: os cristãos já não têm mais espaço no templo dos judeus. Mas também Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que a igreja também não tem espaço, muito espaço no Império Romano, porque o Império Romano se liga de alguma maneira, especialmente na Judéia, com governadores que estão aliados do templo e por isso acabam perseguindo, né, o apóstolo ou não permitindo que ele seja livre para pregar. Mas quando ele chega em Roma, há uma palavra fantástica, porque do templo agora ele está numa casa, e a casa em Roma simboliza esse novo movimento da igreja. A igreja agora é como se estivesse dizendo, Paulo estivesse dizendo, a igreja agora em Roma tem um lugar e não é o templo, é uma casa. Será que isso não quer apontar também para como as igrejas se reuniam naquele tempo? Já que as igrejas se reuniam em casas e não em templos, e portanto a ideia é que a igreja agora podia estar em qualquer casa, em qualquer lugar do Império Romano, porque Paulo podia pregar o Evangelho, louvar, adorar com o povo de Deus numa casa em Roma. Essa é uma imagem fantástica que nos aponta o poder do cristianismo no primeiro século, no segundo século. E essa fé que não dependia de templos, não dependia, né, do império, não dependia da força do império, do poder do império, e nem dependia dos templos para se propagar. O cristianismo se tornou uma força poderosa, multiplicadora, porque os cristãos se reuniam de casa em casa, em todos os lugares, em todas as cidades, em todo o Império Romano, proclamando a salvação. E talvez essa imagem que apareça aqui no versículo 28, né, 29 do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nos aponta exatamente isso, né? A igreja não tem mais lugar no templo, mas ela se reúne na casa. E nas casas ela proclama a salvação.
ela proclama o reino de Deus, ela vive o reino de Deus. O que sabemos sobre o tempo que Paulo ficou preso em Roma? Essa é uma segunda situação que a gente precisa pensar. Se a gente de alguma maneira consegue compreender por que Lucas então terminou dessa maneira Atos dos Apóstolos, agora nos fica uma pergunta, né? O que sabemos sobre esse tempo, né, que Paulo permaneceu ali preso em Roma? Nós sabemos que quando Paulo permaneceu preso em Roma, ele escreveu 4 das suas cartas, as chamadas cartas da prisão. Essas cartas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Boa parte dos biblistas concorda, né, que então nesse período em que Paulo estava preso em Roma, ele escreveu essas 4 cartas. Efésios, uma carta mais teológica, uma carta que aponta a soberania de Cristo. A Filipenses, uma carta em que Paulo, preso, escreve para uma igreja que estava sofrendo muitos ataques e questionamentos da autoridade do apóstolo que estava preso. E ele escreve para essa igreja de Filipos que ele tinha pregado para toda a guarda pretoriana, né? Mesmo preso, estava pregando para toda a guarda pretoriana e motiva os irmãos a viverem com alegria. É a carta mais alegre de Paulo, e Paulo está preso em Roma. Colossenses, Paulo vai falar sobre o poder de Cristo, né? A supremacia da glória de Cristo. É a carta que vai nos falar sobre a presença gloriosa de Deus em Cristo e de Cristo como o Salvador e o Redentor. E Filemão, que nos conta sobre o Onésimo, né? o escravo fugitivo, que Paulo escreve para que Filemão receba como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Essas 4 cartas da prisão apresentam de forma poderosa o supremo, o soberano, o inquestionável, inagualável senhorio de Jesus Cristo. É algo comum, especialmente nas cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses. Essas 3 cartas, de maneira inigualável, diante de toda a obra paulina, né, de todas as obras de Paulo, nos apontam isso, né, que o Cristo é supremo, que Cristo é soberano, que Cristo é inquestionável na sua glória, é inigualável no seu senhorio. É muito interessante porque nessas cartas de Paulo, a pessoa e a obra de Cristo assumem proporções gloriosas, cósmicas, universais, pois Deus reconciliou consigo, né, todas as coisas através de Cristo. Cristo é o agente de toda a obra da criação e redenção, né, que Deus destina, que Deus promove em relação aos homens. Além disso, né, como nós vamos ler em Filipenses, apesar de ter sido humilhado, ele foi exaltado sobremaneira. Essas 3 cartas afirmam isso, né, que Deus então deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, que ele é o Senhor sobre todos os senhores, ele é o Quírios acima de todos os Quírios. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque essas cartas que Paulo escreve da prisão, especialmente Efésios, Filipenses e Colossenses, vão mostrar o senhorio de Cristo, a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu queria só te chamar a atenção, Paulo está preso em Roma, na cidade onde o imperador se autodenominava o Quírios, se autodenominava o Senhor de todo o mundo. É muito interessante, porque é ali exatamente no Império, preso em Roma, que Paulo vai desenvolver a teologia mais sublime a respeito da supremacia do senhorio de Cristo. Por que isso? Por que nós vamos encontrar nessas cartas, então, de Filemão, Colossenses, especialmente Colossenses, Filipenses e Efésios, essa teologia da supremacia de Cristo, tão poderosamente elaborada, né? Exatamente nesse momento em que Paulo está preso ali em Roma, para contrastar, né, que quanto maiores os poderes desse mundo se acham gloriosos, mais a glória de Cristo se avulta, o poder de Cristo se avulta. A igreja precisa se recordar. Hoje, assim como Lucas faz questão de lembrar a igreja para a qual ele escreveu o Atos dos Apóstolos no seu tempo,
sobre a história da presença de Paulo em Roma, sobre a história da presença de Paulo em Roma pregando o Evangelho, nos lembrarmos de que quanto mais nesse mundo, homens e mulheres, os poderosos desse mundo se avultam na sua glória, na sua soberba, mais nos lembramos e devemos nos lembrar que eles estão todos, absolutamente todos, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Essa mensagem é poderosa para não nos permitir, como não permitiu a igreja, né, por séculos, de não se sujeitar aos imperadores do mundo, aos governos do mundo, aqueles que com soberba, com tirania, querem subjugar a todos. A igreja sempre foi a igreja questionadora dos quírios do mundo, dos senhores do mundo. Ela sempre levantou a sua voz para dizer: só há um Quírios, e diante desse Quírios, todo joelho se dobrará e confessará que só Ele é o Senhor, só Jesus é o Quírios. Essa mensagem é poderosa para nós e ela não deve ser jamais esquecida. Vamos continuar, porque há uma palavra, né, ou uma situação no verso 30, que nos aponta que Paulo então ficou 2 anos ali na cidade de Roma. E o que aconteceu com Paulo depois de ter ficado 2 anos preso? Os estudiosos entendem que Paulo foi libertado de Roma, né? Ele foi libertado daquela prisão domiciliar depois desses 2 anos. O que Lucas não nos conta é o que aconteceu após essa libertação. Temos pistas nas cartas apostólicas, né? Nas cartas de Paulo, chamadas pastorais, mas também nas suas cartas encaminhadas a Filipenses, encaminhada a Colossenses. Nós temos algumas pistas que os estudiosos entendem que Paulo, depois de ser liberto, continuou a viajar, a proclamar o Evangelho em outros lugares. Será que Paulo cumpriu o seu plano de ir à Espanha? Os irmãos e irmãs que estudaram o livro dos Romanos, né, devem se lembrar que Paulo quando escreveu a carta à igreja de Roma, ele disse que iria para Roma e de Roma ele iria para a Espanha, né? Está lá no capítulo 15, versos 24 e 28. Será que Paulo foi para Roma, de Roma foi para a Espanha? Nós não sabemos, né, se Paulo foi à Espanha. Sabemos que ele continuou suas viagens, né? Alguns defendem que ele teria voltado para atender as igrejas da Ásia e outros que ele teria ido à Espanha, depois de Roma, teria ido à Espanha. E depois retornado a Roma, quando teria sido preso por Nero, já em 64, quando há a perseguição dos cristãos e Paulo assim foi morto, né? Outros ainda que Paulo poderia ter feito as duas coisas, que Paulo teria saído de Roma, passado pela Ásia Menor, visitado as igrejas da Ásia Menor e ter se dirigido à Espanha e depois voltado para Roma e ali ter sido capturado e morto por Nero, né? Quem defende isso, especialmente essa segunda ideia, né, de que Paulo poderia ter feito essa viagem toda, é um especialista do Novo Testamento muito conhecido nesse nosso tempo, Dr. Norman Thomas Wright. Ele vai defender exatamente isso, que Paulo pode ter conseguido, nesse período relativamente curto, ter feito essas viagens pela Ásia Menor e também ido à Espanha, porque os meios de transporte no tempo do Império Romano eram muito eficientes, né? Era possível ter feito essa viagem. As cartas pastorais dão evidência, né, que Paulo, então, reassumiu as suas viagens por pelo menos 2 anos, antes de ser preso, novamente julgado e condenado e executado por Nero em 64. E é por isso que ele pode escrever, né, ou pode ser escrito a respeito de Paulo, que está em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4, versículo 7, né, que ele completou a carreira e guardou a fé. Ele estava preparado para ser entregue como uma ovelha, indo, né, para libação, para entrega, como alguém que pode ser entregue como uma oferta depois de ter cumprido a sua missão. Nós não sabemos se Paulo
qual o itinerário que Paulo cumpriu depois da sua saída de Roma. Mas estudiosos estão convictos de que Paulo ficou em Roma um período de 2 anos. Ele continuou uma missão que nós não temos exatamente qual é o itinerário, mas continuou sua viagem. E posteriormente ele teria sido preso e, segundo a tradição, Paulo teria sido decapitado, né, por Nero, a mando do próprio imperador. Essa é a tradição. Isso não está no final de Atos dos Apóstolos. Porque se Lucas tivesse contado o martírio de Paulo, terminado com a morte de Paulo, não teria cumprido o propósito, né, do livro, que é nos mostrar que a obra, né, da igreja, a missão da igreja, não se resume aos homens, por mais que eles sejam Pedro e Paulo, mais que eles sejam tão tementes a Deus e tão poderosos em prodígios como foram Pedro e Paulo, mas a igreja jamais se resume aos homens que servem a Deus nos campos da batalha, nos campos da missão, nos campos da proclamação. A missão da igreja é a missão da palavra, e é a palavra que deve continuar, é a palavra que deve ter supremacia, é a palavra que deve ser sempre proclamada e não a memória dos homens, ainda que eles sirvam de testemunha, de fé, de esperança, de perseverança para todos nós. As pessoas podem ser assim para nós, né? Elas podem ser exemplos, podem ser testemunhas de perseverança, mas a nossa fé repousa na glória de Cristo e na sua palavra, e não na biografia dos homens. Vamos refletir. Eu apenas quero refletir com os irmãos e irmãs uma pequena e simples questão. A mesma missão de proclamar a palavra que vimos em Atos dos Apóstolos continua com cada salvo em Cristo. Vivemos, por assim dizer, no capítulo 29 de Atos. E enquanto vivermos nesses tempos, esse livro não terá um final. Apenas reticências do silêncio que deve ser preenchido pelos atos da igreja que cumpre a missão dada por Deus. Não é nenhuma pergunta, é apenas uma reflexão. Quando Lucas termina o Atos dos Apóstolos, capítulo 29, é como reticências, é como se ele estivesse querendo dizer para você e para mim, que nós agora estamos no capítulo 29. A igreja está vivendo o capítulo 29, o capítulo que está sendo escrito. Esse capítulo que está sendo escrito é escrito por você e por mim, pela igreja, por aqueles que amam o Evangelho, por aqueles que amam o reino de Deus, para aqueles que creem na ressurreição de Cristo, naqueles que podem ser como Pedro e Paulo, perseguidos por conta da ressurreição de Cristo, da proclamação do ressurreto. Esses que podem caminhar proclamando o Evangelho do reino de Deus, porque sabem que a sua palavra jamais volta vazia. Pela ação do Espírito Santo, essa palavra cumpre o seu propósito. Homens e mulheres se convertem, homens e mulheres se tornam tementes a Deus, homens e mulheres se tornam ungidos pelo Espírito Santo, homens, mulheres, jovens, crianças, confessam a Jesus Cristo como Senhor, e a missão continua. Nós estamos no Atos 29, no texto que nós estamos escrevendo, que você está escrevendo, para a glória de Jesus. Vamos orar? Mas antes de orarmos, o pastor quer fazer um convite especial para o nosso próximo domingo. Nós teremos um momento diferenciado, né, dos nossos estudos. Como os irmãos e irmãs sabem, durante todo esse período de Atos dos Apóstolos, tivemos que fazer os estudos assim, gravados, né, com a ajuda preciosa do Rodrigo aqui, com toda a paciência dele filmando o pastor, editando os vídeos para que o estudo pudesse ser mais fácil de ser compreendido, né, com os slides, com as imagens. E tivemos um tempo muito precioso, e louvado seja Deus pela vida do Rodrigo, que teve essa paciência, né, e toda essa capacidade, não apenas de filmar, editar, mas de estar conosco nesse tempo todo. Vocês não o veem, mas eu estou sempre aqui com ele, e é uma bênção poder trabalhar com o Rodrigo.
E no próximo domingo nós não teremos mais, né, um encontro gravado como nós tivemos nesses últimos tantos meses. Nós vamos fazer uma live, né? Será ao vivo, o pastor vai estar respondendo as questões dos irmãos e irmãs sobre o livro de Atos. Eu vou fazer um resumo, né? Tentar fazer um resumo do livro de Atos em mais ou menos 10 a 15 minutos no máximo. Minha intenção é fazer um resumo do primeiro capítulo ao 28º capítulo, para que os irmãos tenham uma ideia de tudo aquilo que nós conversamos, os fatos especiais do livro de Atos. E depois nós vamos dar essa oportunidade para os irmãos perguntarem. Então vai já pensando nas perguntas que você tem sobre o livro de Atos. Pode mandar diretamente para o WhatsApp da igreja. Para aqueles que têm o número do pastor, pode mandar diretamente para mim as perguntas, né? Se quiser que eu trate delas no encontro. E você pode fazer no ato do estudo, né? Durante o momento em que o pastor estiver falando, você pode fazer suas perguntas e vamos conversar um pouco ao vivo agora sobre o que esse livro tem para a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, bendito Senhor, por esse tempo de estudo, obrigado pela sua palavra, obrigado pela ação do teu Espírito Santo na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela sempre acende o nosso coração para reavivarmos o nosso amor ao Senhor e também a nossa missão de proclamar esse evangelho da esperança, esse evangelho da salvação. Ó bendito Senhor, nos abençoe, abençoando cada família, cada casa, abençoando a nossa cidade e o nosso país. Especialmente, bendito Senhor, aqueles que governam a nossa nação, para que tenham do Senhor, bendito Senhor, sabedoria, para que haja justiça, equidade, que haja verdadeiramente governo que faça a vontade do Senhor. Cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Oramos pelos enlutados, pelos feridos, por aqueles que estão vivendo esse tempo difícil da pandemia, que estão feridos emocionalmente, que estão também enfrentando as doenças da alma. Que a presença do Senhor traga consolo e cura sobre cada pessoa, cada irmão e cada irmã, nesse momento, para a glória de Jesus, hoje e sempre. Amém.